Boa noite a todos, tudo bom? Esse é o nosso terceiro encontro da disciplina Informática e Sistemas de Informações Contábeis. Hoje a gente vai trabalhar um pouco a respeito dos sistemas de informações e uma questão histórica, né? A gente vai abordar um pouco de como é que foi essa evolução dos sistemas. A gente, no primeiro encontro, a gente falou a respeito de hardware, software, a gente foi software na aula aqui passada, comentamos já um pouco a respeito dos sistemas, e hoje eu vou dar uma pincelada um pouco maior a respeito dos sistemas. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre a respeito do contador do futuro, a contabilidade no futuro, né, o que a gente está vislumbrando aí para frente. Eu só quero colocar aqui, para mim visualizar a imagem. Não está aparecendo. Não sei se para vocês está aparecendo grande ali a minha segunda tela. Eu boto para parar de apresentar e começo de novo. Só um segundo, sem problema. Acho que agora vai. Perfeito. Agora a imagem está aparecendo para mim também. Não sei se estava aparecendo antes para vocês. Então, como eu tinha comentado com vocês, a gente vai trabalhar um pouco da questão, a questão do histórico, né? Um pouco no primeiro dia de aula eu comentei, né? É importante a gente ter, sempre quando a gente vai trabalhar uma questão histórica, a gente, né? Talvez não que vocês são novos, né? Mas assim, talvez o pai de vocês pode ter comentado, né? Que trabalhava com aqueles monitores, né? Tela verde, aquilo já era um avanço, né? E antes também de como é que era toda essa ideia de evolução. Talvez vocês tenham assistido ou no ensino médio, alguma coisa, né, a respeito do desenvolvimento dos computadores, como é que era, não nessa apresentação aqui agora, mas na outra apresentação eu tenho algumas imagens. Deixa eu até aproveitar, deixa eu aproveitar e mostrar já. Deixa eu só autorizar o Segues a entrar na sala e já vou mostrar já, que também é legal, ó. Aqui faz parte da nossa segunda apresentação, depois eu volto com uma apresentação, né? Mas aqui a gente consegue visualizar, ó, né, a respeito, né, do sistema não informatizado, né, o escritório, então você tinha, né, o pessoal trabalhando, né? Aqui um exemplo, ó, né, a ideia tipo do guarda-livros, né? Interessante a imagem, eu gostei da imagem, trouxe para vocês, né? Algumas imagens a mais, ó. Lembrando, né, você tinha antes a televisão com válvula, computador e coisa, um cartão perfurado, né? Eu falei para vocês a respeito do cartão perfurado quando eu falei a respeito do telex, né, que você tinha o telex. Mas esse cartão perfurado, você colocava no maquinário, inclusive maquinário têxtil. Aí ele lia como é que era, né, a questão do tear, como é que ele deveria aparecer, ó. O primeiro computador, né, essa coisa pequenininha aqui, ó, primeiro computador, né? Enorme, né? E daí depois a gente vai mostrar adiante. Só quis mostrar as imagens, elas bem interessantes, né? Você tinha computadores que ocupavam, né, o andar inteiro, era algo enorme, né, para fazer hoje em dia com que, tipo assim, qualquer equipamento, qualquer notebook consegue fazer muito mais do que aquele maquinário enorme para produzir, tá? Bem interessante. Então tá, vamos aqui na nossa apresentação. Então, assim, ó, ao longo dos anos, né, os sistemas de informação eles foram ganhando novas aplicações no mundo do negócio. Então, o que acontece? Quis mostrar a imagem, por quê? Porque, num primeiro momento, o equipamento, né, a tecnologia não era tão avançada. Então, entre 1950 e 1960, né, os sistemas eles eram voltados para quê? Para o processamento de dados. Né? O que o computador fazia? Processamento de dados. Ou seja, sistemas de processamento eletrônico de dados, processamento de transações, né, compra, venda, monitoramento, né, registro e aplicativos contábeis tradicionais. Mais adiante a gente vai falar sobre os diversos tipos de sistemas, a gente vai detalhar um pouco mais, né? Mas assim, até onde ia, ou o que era o enfoque, o foco, né, nessa época. Depois, 1960, 1970, a gente já começa a trabalhar com relatórios gerenciais.
né? Então, assim, aquelas informações que antes era para processar os dados, depois você consegue ter essas informações, né, para auxiliar em nível gerencial, né, para que os gerentes possam, então, decidir, tomar melhor decisões. Já na década, né, de 70 a 80, ele deixa de ser simplesmente, né, se a gente for pensar, o que acontece, né, a questão dos relatórios gerenciais, antes, né, antes de 60 e 70, você tinha uma equipe gigantesca trabalhando para, com base nos dados, desenvolver os relatórios. Vocês, com certeza, a realidade é outra, mas assim, ó, não muito longe, tá? Não muito longe. Eu comentei na aula passada que eu trabalhei numa empresa chamada Gesplan. Uma das minhas colegas, que também era consultora da Gesplan, ela trabalhava numa multinacional em São Paulo. Quando chegava final do mês, eles viravam, não que viravam, né? Mas tipo assim, eles não recebiam hora extra, né? Mas eles ficavam até de madrugada no final do mês para fechar todos os relatórios. Então, assim, isso eu já estou falando século XXI, né? Só que assim, algumas coisas você não tinha totalmente, então eles pegavam todos os dados para fazer alguns relatórios, fazer os fechamentos e tudo mais no final do mês, tá? Então, entre 60 e 70, quando você começa com os relatórios gerenciais, então você imagina, já era um baita avanço, né? Imagina, você está falando que no século XXI ainda você tinha que fechar uma série de informações. Beleza. Entre 70 e 80, começam, né, a surgir os sistemas voltados para tomada de decisão. Ou seja, se você tem as informações, né, você consegue trabalhar o sistema para auxiliar na tomada de decisões. Então, o que acontece? O que a gente está visualizando é que, num primeiro momento, né, ao invés de você ter tudo manual ou nas pranchetas, você começa a processar eletronicamente. Depois você já consegue com que aqueles dados gerem relatórios. Então ele começa a gerar relatórios. Mais adiante, você começa a desenvolver os sistemas. Qual que é o enfoque? Qual que era o enfoque da empresa que eu trabalhava de consultoria, tá? Ela pegava as informações do ERP, a gente vai ver hoje o que é, e ele auxiliava porque ele fazia uma série de simulações. Então você conseguia pegar os dados e você conseguia fazer uma série de simulações e verificar que resultados daria. Então era justamente, né, para apoio à decisão, ou dependendo se já vai um pouco mais adiante, que é para uma decisão estratégica. Legal? Então, a gente vai de uma evolução de simplesmente, né, lançar os dados e você ter tudo eletronicamente, para daí você conseguir fazer a parte contábil. Depois já possibilita a gerência, né, ou emitir relatórios gerenciais. E vai adiante para a tomada de decisão, 70 e 80. E deixa eu pegar aqui a apresentação. Ó, e 80 e 90, um suporte estratégico e ao usuário final. Justamente. O que acontece? Algumas dessas decisões, quando é o nível mais chão de fábrica, né, ou nível gerencial, beleza, você tira relatórios. Quando a gente chega no nível estratégico, pode ser que a decisão ela não está simplesmente numa questão interna da empresa, ou melhor, ela não vai estar, né? Ela vai estar muito mais atrelada a uma questão econômica, né? De macroeconomia, comércio exterior. Pode ser que numa questão de uma decisão estratégica, não estou vendo nem estratégia. Perdão, pode ser que numa questão da organização o enfoque seja tomado até por um processo lá em nível de decisão, suporte, né? Decisão, para uma decisão de uma fusão de uma incorporação, né, dependendo você vai decidir por, eu ia dizer suspender, né, mas pode ser suspender, né, ou é rescindir. Eu queria dizer, você vai parar, digamos, de fazer uma determinada fabricação de um produto ou uma linha de produção, você deixa de operar essa linha de produção e acaba determinando para fazer isso numa outra filial. Isso você começa a fazer quando você tem as decisões ou as informações de uma velocidade muito mais rápida para o usuário final, né? Então, eu estou lá dentro da organização. Aliás, acho que eu nunca comentei com vocês. Quando eu trabalhei na Gesplan, eu tive a oportunidade de ir na Braskem, né? Então, você vê assim, ó, as fábricas, né, da Braskem, elas não estão em São Paulo, especificamente, lá na capital. Então, você tem um prédio, né, super bem localizado, onde tem a Braskem,
Então, para mim, assim, foi tipo assim, nossa, tipo, uma coisa de outro mundo, né, para a realidade da época. Hoje em dia a gente já tem prédios show de bola aqui na nossa região e a gente tem uma velocidade aqui em termos de tecnologia muito grande, né? Mas estou falando assim, ó, no ano de 2004, né? 2004. Então eu ia para São Paulo, chegava o pé direito, o prédio com o pé direito altíssimo, assim, né? Dizer duplo, mas mais que duplo. Aí você chegava, tinha todo o monitoramento, reconhecimento com a câmera, batia foto, recebia o crachá e entrava. Você pegava o elevador, né? Chegava lá em cima, você também utilizava do crachá para abrir a porta. Você não conseguia acessar, digamos, sem ter o crachá na empresa. Alguém está com o microfone aberto. E quando você entrava lá na Braskem, o que, que acontece? Eles tinham todo um monitoramento de mercado de capitais. Então, você entrava assim no escritório da Braskem, que era o nível de diretoria, a primeira sala inicial era passando assim no display o valor da cotação da Braskem, de outras empresas do grupo e tudo mais, né? E eles monitorando o mercado financeiro, e daí a gente ia para a sala onde a gente estava ajudando, fazendo a prestação da consultoria, né? Que era um software específico. Então, assim, ó, o que, que acontece? Quando eu estou dentro da fábrica, no chão de fábrica, a decisão é operacional. Ah, melhorar um processo, talvez algum processo você não dá mais continuidade, né, desenvolver um novo processo. Agora, quando você está lá, né, em São Paulo, que é um centro financeiro, tomando atenção ali a respeito da Braskem, a gente está falando assim, ó, novas filiais, adquirir uma unidade talvez em outro país ou não, né? Ou, dependendo da negociação, paralisar as atividades numa determinada localidade e para outra. Eu, não com a turma de vocês, mas semestre passado eu estava com, né, tem a questão, semestre também estou, mas enfim, semestre passado eu comentei com a turma de gestão da qualidade. Gestão da qualidade, isso, gestão da qualidade, o que a gente, o que tinha, né? Eu trouxe um caso para eles para mostrar a respeito da Petrobras, né? Era a questão da implantação, da ISO 9001, bem interessante. E aí conta a respeito dos fornecedores, o que, que aconteceu? Como teve todas aquelas questões de Petrobras e rolo e tudo mais, numa determinada região, a Petrobras simplesmente falou assim, ó, não é viável, interrompe. Então, todos aqueles fornecedores que locavam equipamentos para a Petrobras, a comunidade como um todo sentiu bastante. Eu achei super interessante. O objetivo era trabalhar, né, o que as empresas que eram fornecedoras, isso era uma tese de doutorado, as empresas que eram fornecedoras para a Petrobras, qual que era a percepção delas da implantação da ISO. E daí é bem legal porque elas contam, né, como é que foi o processo de implantação, alguns já conheciam, outros não, e eles acabam relatando. A gente fez justamente para a Petrobras. Alguns deram continuidade e outros disseram assim, olha, a gente acabou fazendo, pensou que ia ter uma vantagem, um diferencial competitivo. Infelizmente, né, o que aconteceu é que a Petrobras, muito do que eles tinham de faturamento acabou, né, sendo levado para uma outra localidade e a pessoa acabou não conseguindo fornecer. Acontece bastante. O assunto foi tão interessante que eu pesquisei um pouco. Aí você tem, né, toda uma mobilização do governo, né, através de deputados e senadores, né, para tentar incentivar. Então, assim, isso às vezes são algumas mudanças que acontecem, né, iniciativa pública, iniciativa privada, né, porque daí o governo também tem interesse. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, né, o governo, de certa forma, pressionando para manter as unidades lá, para gerar empregos, para né, manter o desenvolvimento, tá? Beleza. Tudo isso foi justamente para comentar que quando a gente está no nível operacional, é decisão mais chão de fábrica, e no estratégico, né? Eu acho que eu comentei, mas num outro momento, numa conversa informal, pode acontecer o seguinte: no nível estratégico, pode acontecer que nem a gente tem a Hering em Blumenau, né? E já faz tempo já. Aí eu tive uma bermuda que era da Hering, eu todo contente, tinha até uma bandeirinha do Brasil, assim, bem pequenininha do lado, tipo como se fosse uma etiqueta, né? Era uma etiquetinha pequenininha. Aí, poxa, que legal, de Blumenau, né? Pô, Blumenau aqui perto, está desenvolvendo. Aí o homem não olha muito para a roupa, passados, sei lá, uns 3 meses, eu olhei a minha bermuda e, apesar da bandeirinha tudo do Brasil, claro que a Hering é do Brasil, né? Hering ou Hering, fui ver que
ela tinha sido fabricada na China, ela vem da China. Então, numa decisão estratégica, pode ser que você verifica, né, a questão da cotação, do câmbio, como é que é em relação aos fornecedores, e pode ser que você simplesmente, ao invés de você estar com a produção nacional, né, ou até, você teve muitas empresas que foram para o Nordeste, você decida por ter a sua unidade fabril em outro país, ou importar diretamente. Quando eu digo outro país, é porque a gente teve um movimento grande de empresas também que foram para o Paraguai. O Segues comentou ali a respeito da pandemia, essa questão da pandemia, de fechar fronteiras e tudo mais, fez inclusive com que alguns brasileiros que tinham levado pequenos negócios para lá, montassem negócios do outro lado da fronteira aqui no Brasil, por causa justamente dessa dificuldade. Então o cara falou, agora está interessante para estar no Brasil. Ali eu ia montar um negócio no Brasil, tá? Na questão de eletrônicos que eu vi. Beleza. Então, assim, nesse período, né, década de 80 e 90, né, o foco, né, suporte estratégico ao usuário final, vamos ver o que menciona. Sistemas de computação, né, voltados para o usuário final. Suporte de computação para a produtividade do usuário final e para a colaboração em grupos de trabalho. Sistemas de informação, né, para o nível executivo, informações críticas para a alta gerência, sistemas especialistas, a gente vai detalhar isso mais adiante, tá? Que é o que é um sistema especialista? Suporte para usuários finais baseados no conhecimento. Vou adiantar já. O sistema especialista é o seguinte, você traz a informação para o sistema de qual que é a melhor decisão, ou seja, o que um expert no assunto ele decidiria. E você programa o equipamento de tal forma que, se acontecer uma situação semelhante, esse é o caminho, essa é a decisão que deve ser tomada, né? Isso é, inclusive, utilizado em treinamentos, né, para justamente a pessoa que está numa fase ali de aprendizado, para ver o que o sistema especialista faria. Ah, professor, mas depois o sistema substitui ele, a pessoa. Isso, né? Depois, algumas coisas ali para tomada de decisão, ele vai acabar substituindo, tá? A gente está numa evolução histórica, a gente vai ver que depois ele vai chegar num patamar que ele vai reconhecer as informações e ele vai te dar a resposta, né? Eu não sei se vocês recebem, né? Mas o que acontece hoje em dia, né? Agora está com uma nova modalidade de ligações, né? Então toca o telefone, aí liga e fala assim, oi, você é não sei quem, ou sei lá, alguma coisa assim. Aí a pessoa responde, eu sou. Aí eles querem te oferecer um produto, mas você vai respondendo, tipo assim, você é Rafael? Eu sou Rafael. Então tá, pode confirmar uma informação, alguma coisa, enfim. Aí ele vai te oferecendo produtos. Moral da história, né? Aquela pessoa do telemarketing, que você às vezes pensava assim, poxa, não vou atender, agora nem precisa ter a pessoa do telemarketing telefonando, né? O próprio sistema da empresa perturba nós, né? Pessoas, seres humanos, né? Com aquelas ligações chatas pra caramba, né? Que você não pediu, não tem interesse, não quer comprar absolutamente nada, né? E vai lhe ofertando as informações. A evolução tá de tal forma que, por exemplo, o governo já está trabalhando na questão da prova de vida pelo celular, né? As pessoas agora com essa questão da pandemia, eles vão provar que estão vivos, né? Sei lá, bota o celular ali, faz reconhecimento facial e não vai precisar ir mais na unidade do INSS, né? Ou talvez com dedo digital, isso não sei se ainda vai, né? Professor, já tentou fazer? Já tentei, né? Tentei para o cliente. O que deu? O sistema deu erro, né? Todas as vezes que eu tentei lá pelo sistema do meu INSS, lá eu falei, vamos tentar fazer aqui o reconhecimento facial, dava que estava indisponível, tá? Mas a ideia qual que é? Vocês sabem que a gente foi colocando nossas informações, né, através da CNH, através do título de eleitor digital, então ele vai confirmar aquela informação que ele tem na sua carteira de habilitação, no seu título de eleitor com você. Se reconhecer, beleza, né? Então, assim, tem o ônus e o bônus, né? Então, assim, o bônus é que você não precisa, né, quando chegar lá, mais comprovar a vida. E o ônus é que agora você nem fala mais com um ser humano chato que liga para você e você diz assim, cara, não precisa ligar. Ele finge que esquece e liga de novo, né? Agora você fala com o robô. Beleza. E sistemas de informação estratégicos, produtos e serviços estratégicos para alcançar a vantagem competitiva. Dos anos, né, da década de 90 para os anos 2000,
a gente começa a falar a respeito de comércio e negócios eletrônicos, né? Então era, business to business, business to consumer, né? O negócio vai ser internet, as empresas vão comprar pela internet. A gente viu isso, né? A gente já está até mais adiante, perdão, aqui na tela, mais adiante que a gente já está falando justamente a respeito dos aplicativos, né? Então, qualquer local que você vai, fala assim, entra no nosso aplicativo, se cadastra no aplicativo. Por quê? Porque o aplicativo possibilita, né, que ele tenha um banco de dados com as suas informações sobre o seu hábito de consumo, o que você compra, o que você gosta. Então ele já vai além daquilo que a gente pensava simplesmente de utilizar a internet para as transações, tá? Beleza. Então, o que 90 2000? Sistemas de comércio e negócios eletrônicos com base na internet. Empresas operacionalizadas pela web e operações de negócios eletrônicos globais e e-commerce na internet, intranet, extranet e outras redes. Então, a gente tem, né, a introdução, inclusive no Brasil, aqui, né, das intranets. Então, o intranet é o quê? Você ter, como se fosse a internet, mas só vai ter acesso quem trabalha dentro daquela corporação. E lá você tem tudo, né? Você consegue se comunicar, né, através de mensagens, você consegue acessar um material, mas só para os usuários internos, então ele não consegue quem está de fora, né, fora da empresa, fazer esse contato. E você também tem toda uma evolução que é assim, ó. Vou voltar aqui, tá? Bem rapidinho, ó. Então aqui, ó, processamento de dados dentro da empresa, relatórios gerenciais, dados internos dentro da empresa, apoio à decisão. Aí você já começa a expandir um pouco, mas você está sempre com foco muito dentro da organização, né? Ou o sistema seu. Quando a gente chega aqui nos anos 90 para 2000, o que acontece? Os sistemas eles estão se conversando, ou seja, o meu sistema e o sistema do fornecedor é o mesmo, né? Ou existe essa comunicação que vai fazer o quê? Que existe essa troca de informações e uma automatização. Uma automatização para compra, né, entrega de produtos, toda uma questão logística. Dos anos 2000 até a data de hoje, né, planejamento de recursos empresariais, e a gente já está falando aqui de inteligência de negócio. Exploração de dados e visualização de dados de aplicativos de interface comum em toda a empresa. Gestão do relacionamento, então, que é a questão, né, do Customer Relationship Management. Então, é todo não é só aquele negócio de dar parabéns para a pessoa quando ele faz aniversário, né? Mas é justamente uma maior gestão ali do relacionamento com o cliente, de tal forma, né, que você tem todo o sistema. Imagine o seguinte, imagine o que é para você, na área comercial, né, tá acompanhando e olhando o sistema e tentando descobrir o que poderia ser ofertado. Agora você imagina um sistema top, né, que você tem todos os seus clientes e o próprio sistema começa a lhe apontar, olha, aquele cliente da contabilidade, ele tem tais produtos, e pelo que tudo indica no perfil, poderia ser ofertado uma assessoria, uma consultoria para um determinado ponto, né, tal cliente agora a gente poderia ofertar alguma coisa a mais, migrar, agora essa área comercial vem outra revolução, com o Pix e o pagamento de, vamos ver o que escreveu ali. Ó, o Segues está falando que a área comercial vem com a revolução do Pix e o pagamento via WhatsApp. O Pix já está definitivo e o Zap ainda não. Então, tem algumas coisas, Vinícius, que eu ainda tenho que aprender, não sei. Né? Por exemplo, eu ainda estou com algumas coisas que eu ainda sou muito fã assim do cartão. Hoje em dia, eu já vejo que muita gente não usa cartão, e o próprio cartão, na verdade, você já nem segue na máquina, né? Você coloca assim o cartão na frente da maquininha para pagar. Vi que tinha um conhecido que tinha um cartão mesmo que o meu, só que ele não inseriu na máquina, ele só colocou na frente. E a outra coisa é o próprio celular, né? Você coloca o celular assim na frente da tela, na frente da maquininha, ele paga, né? O que acontece? O pessoal assim que é um pouquinho mais velho, né? Ele é meio receoso, pelo menos a questão financeira e pagamento, assim, né? Não sei. Faço compra pela internet, Mercado Livre, essas coisas assim, foi algumas coisas assim que deram um impulso inicial, né, a Amazon, para a pessoa comprar livro, e a pessoa começar a comprar as coisas pela internet, perder aquele medo, aquele receio, né, de um hacker, alguma coisa assim.
Isso, ó, o Segues já falou assim, o professor é o tiozão, né? Minha mãe é assim, né? Então, é que você vai ficando velho, o seu limite vai subindo. Quando o seu limite vai subindo, vai ficando dando um friozinho na barriga, né? De acontecer alguma coisa no seu cartão. E por isso que também às vezes é interessante ter um cartão com limite mais baixo. Se der alguma zebra, não bloqueia. Eu tive uma situação que foi o seguinte: eu tinha tipo uma anuidade. Quando chegou 12 meses, eu olhei assim, a anuidade tá vai cancelar, beleza, vai cancelar. Aí acompanhei um dia antes, estava tudo certinho para cancelar. Quando ele virou, eu vi que recebi um e-mail. Olha, parabéns, a gente já renovou, tá super feliz, já debitamos do seu cartão. Tipo, mais 12 meses. Aí mandei uma mensagem, falei, olha, agradeço, mas não tenho o menor interesse, né, de continuar pagando os 12 meses. Isso demorou um tempo e eu perguntei para a pessoa do meu cartão, ela falou assim: Ô, doutor Rafael, se o doutor quiser cancelar, a gente pode cancelar. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai cancelar o seu cartão. Imagina só, você vai cancelar o seu cartão no final do ano, aquelas férias, a gente vai cancelar o seu cartão, aí vai vir um novo cartão, e daí pronto, sem problema nenhum. Né? O que, que o doutor quer fazer? Aí eu falei, cara, deixa assim, e vou ver com a empresa. Aí depois resolvi com a empresa. Falou, não, nem a Amazon bateu o recorde, entregou o livro em 2 dias. Né? Então, assim, ó, por isso que o pessoal mais velho assim, é meio receoso, né? Mas assim, ó, o professor teve alguma experiência desagradável? Não, tudo funciona, né? Algumas coisas é uma questão assim de certa resistência. As pessoas têm resistência ao novo. Então tá, ó, é interessante a gente comentar o seguinte: quando era final dos anos década de 90 para os anos 2000, você tinha toda uma questão de programação, né, digitar os códigos, já era uma evolução, já tinha muito mais uma preocupação com design, né, e com a facilidade de mexer, ícones e tudo mais. Atualmente, você visualiza, ou a gente visualiza, que eu digo assim, a gente verifica, né, que as coisas ficaram tão práticas, que as pessoas conseguem fazer um programa sem saber de código, né? Ele já tem alguns campos, você faz com site, consegue fazer alguns programinhas, com umas coisas simples, você faz com facilidade, mesmo sem entender de programação. O que a gente está visualizando é o seguinte: cada vez mais, cada um de nós vai ter que, além do nosso conhecimento específico, né, ter um conhecimento além da questão da informática básica, mas um conhecimento já voltado para a programação. Por que eu estou comentando isso? Curso de em ciências contábeis, tá? Aí você monta seu negócio, né? A pessoa fala assim, olha, é importante, né, que você tenha um sistema de CRM e ele mande toda a questão da mala direta. Não me lembro quem foi que comentou, mas teve alguém, o Celso acho que era, né? Era o Celso que falou a respeito de mala direta, só que eu não sei se é o Celso. Foi, não foi? Ou eu estou enganado? Só que eu acho que ele não. Ah, o Celso está aí, ó. Foi, não foi, Celso? Isso, que falou a respeito de mala direta para a construtora. Então, assim, ó, por mais que vocês pensem assim, ah, minha área é contabilidade, contabilidade. Aí o cara decide montar um negócio, ele vai ter que ter essa base, né? Ou vai ter que ter esse conhecimento. Ou se, digamos, ele, ah, não, eu não quero montar, eu vou trabalhar uma contabilidade. Quando você vai e fala assim, olha, você domina, e você vai ver que você vai ter que ter um conhecimento muito maior, às vezes, de alguns outros sistemas, né, do que a questão do sistema contábil. Professor, pode dar um exemplo? Posso, né? Na advocacia, a gente tem uma série de sistemas que a gente utiliza, né, além, digamos ali, de peticionar eletronicamente e tudo mais. Então, o escritório tem toda a parte financeira, o escritório tem todo um acompanhamento de como é que estão os processos, né, e todo um acompanhamento, tipo assim, ó, de quais são as atribuições de cada advogado, né, onde é que está, quais são os prazos que ele tem para cumprir, como é que está o desempenho dele. Professor, e se eu não quiser fazer isso no meu escritório? Professor, se eu fizer, eu vou conseguir acompanhar, eu vou conseguir avaliar muito melhor o desempenho. Isso, né? Então, às vezes, são alguns programinhas além que você consegue. É que nem você.
ter uma embarcação, né? Se você tem todos os indicadores e sabe como é que está fluindo, em que velocidade está indo, qual que é a direção, você está monitorando. E quando você está mensurando, monitorando, você está acompanhando o resultado. Agora imagina um barco que você não está acompanhando direção, bússola, não, velocidade, o cara meio que vai assim, lá, né? Sei lá, né? Alguns disseram que chegaram no Brasil aqui por acaso, não sei, né? Mas a possibilidade da zebra é grande. Beleza. Como os sistemas impactam a organização? Então, aqui a gente tem o O'Brien, né, que é das nossas referências, diz assim, ó, 3 papéis vitais que os sistemas de informações possuem numa empresa. Para apoiar os 3 papéis principais, existem tipos de sistemas para cada nível organizacional, que a gente vai ver logo adiante. Tá? Eu tenho apoio para processos e operações de negócios, né, pensando aqui na base da pirâmide. Eu tenho apoio para a tomada de decisões, então é como se fosse aqui um nível operacional, aqui um nível tático, né? E apoio para estratégias, né, de vantagem competitiva. Então a gente vai visualizar os sistemas para cada um deles. E lembrando, né, que você tem uma interação entre eles, né? Então aqui ele vai te dar uma quantidade grande de informações, essas informações elas vão auxiliar lá para o nível estratégico e também para um nível, né, que é para tomada de decisões de nível mais tático. Aqui, O'Brien e Maracas organizam os sistemas em 2 grandes níveis. Então, eu tenho sistemas de suporte às operações e suporte gerencial. Então, aqui, ó, suporte a operações, ó, apoio de operações e negócio. Os sistemas de processamento especializado, sistemas de processamento de transações, né? Lembrando aquela evolução, né? A gente fez de uma forma sucinta. Então, no primeiro momento, os sistemas eles eram voltados para processamento das transações. Deixa eu só fechar um negócio que ele fica mexendo aqui na tela para mim. Processamento de transações, sistemas de controle de processos e sistemas de colaboração empresarial. Isso aqui, ó, é voltado para as operações ou suporte às operações. Agora, em nível gerencial, aqui, ó. Sistemas de informações gerenciais. Então, o que ele vai fornecer, né? Relatórios pré-especializados para os gerentes. Sistemas de apoio à decisão, apoio interativo à decisão. Sistemas de informação executiva, informações adaptadas para executivos. E sistemas de processamento especializados. Isso aqui é para tomar decisões. Isso aqui é apoio às operações de negócio, dentro, né, dos sistemas de informações. Então, esses 2 aqui que a gente está visualizando. Isso é bem interessante, né? O Padovese vai trazer, vai falar sobre os sistemas. Os nomes dos sistemas vocês vão ver que, inclusive, aparece, né, em exame de suficiência, em concurso público, né, a respeito dos sistemas. É óbvio, não vai trazer, digamos, né, quem que desenvolveu, né, que nem a gente tem os nomes, né, a Sênior, a TOTS, né, mas você tem a ideia do para que é cada um deles. E é isso que é questionado, né, do contador, para ver se o contador tem esse conhecimento. Também é importante pelo seguinte, tá? Professor, eu quero ficar longe do sistema. Beleza. Existe essa possibilidade? Pode dar um exemplo? Posso. Tem um colega que eu comentei para vocês que desenvolveu lá uma empresa super legal e ele trabalhava numa grande corporação na região. E que ele foi justamente para sistemas na parte empresarial. As reuniões dele com quem que eram? Né? As reuniões era justamente, né, com uma equipe de contadores da empresa. Por quê? Porque os contadores eles precisavam dizer o que eles esperavam do sistema, o que o sistema tinha que dar de relatórios e o que precisava enviar tudo, tá? Até posso falar, né, da Porto Belo, tá? Então, assim, ó, a participação do responsável da TI, claro, com os programadores, mas era o responsável da TI, com os contadores, essa relação ela tem que ser uma relação bem estreita, né? Por quê? Porque se as coisas não estiverem fluindo bem legal, né? Quando chega na hora, digamos, das declarações ou com as alterações legislativas, pode dar um problema, né? Então, assim, é enviado o arquivo e daí começa a dar um monte de divergência, um monte de problema. Então, assim, é de fundamental importância que eles se conversem, ou que vocês se conversem, tá?
Para Lux e Rosa, os sistemas de informações podem ser divididos. Então, assim, ó, aqui a imagem que a gente tem, tá? Aqui é do Brian, né? E aqui, outro autor, mas vocês veem que ele traz aqui, ó, no mesmo norte, ó, suporte às operações, suporte gerencial. Então, operações, né, e gestão, ou gerencial, ok? Então, os dois grupos aqui do Lux e Rosa, então a gente vê, ó, sistemas de apoio a operações. Eu tenho os sistemas de processamento de transações, né, para processar as transações, as entradas. A gente vai detalhar cada um desses sistemas, tá? Os sistemas especialistas, que nem eu comentei para vocês, ele traz, né, a resolução como se ele fosse um expert no assunto, tá? E os sistemas de apoio à gestão. Então, aqui eu tenho, né, sistemas de apoio à gestão, os sistemas de informações gerenciais, os sistemas de apoio à decisão e os sistemas de informações executivas. Vamos voltar um aqui, ó. Informação executiva, decisão, informações gerenciais, tá? Eles estão no mesmo norte, tá? Mudou o autor, às vezes ele pode mudar um pouco ali a questão, né, algum ponto ou outro, mas é o mesmo norte. Aqui a gente tem a pirâmide, né, os diversos níveis operacionais e os sistemas. Então, aqueles sistemas que a gente viu nos dois slides anteriores, eles aparecem aqui e a quem eles se destinam, a quem esse sistema se destina. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, né? Habitação, alimentos, bebidas, administração e finanças, recursos, né? Como se fosse aqui, por exemplo, de um hotel, né? De uma rede hoteleira. Então, eu tenho, né, a parte da habitação, questão de alimentos e bebidas, né? Enfim, eu tenho sistemas de processamento de transações, lembra que a gente falou nas operações? Aí depois, sistemas especialistas, né? Foco em situações específicas, ó, e aqui ele vai subindo, ó. Aí eu tenho sistemas de informações gerenciais, que o foco é na informação, né? Então eu tenho primeiro uma parte de dados, depois vai subindo para informação. Para quem ele se destina, né? Estão aqui, ó, supervisores profissionais, mira, foco ali da gerência, né? Sistemas de apoio à decisão, o foco é na decisão, aqui a gente já está falando de uma gerência de nível médio, e os sistemas de informação estratégico, né? O foco é na estratégia, alta gerência, tá? Ah, professor, uma outra organização aqui já está, sei lá, já num alto executivo, beleza, tá? Mas é assim, da base da pirâmide até o topo dela, tá? Então, uma parte muito mais de transações, de operações, vai subindo para o nível gerencial, né, decisão, até ele chegar no nível estratégico. Tipos de decisões nas organizações. Aqui, nós vamos conversar a respeito, assim, ó, o que se espera do sistema e o que ele vai ter de informações, né? Porque no chão de fábrica, né, no nível lá operacional, a decisão ela é estruturada. Por quê? Porque as variáveis também você tem um controle muito maior, né? Então, a decisão ela é muito mais estruturada. Agora, quando você chega no nível do topo lá da pirâmide, né, às vezes algo que nem se imaginava, nem está no sistema, né? Situações onde surge uma proposta, por exemplo, você trabalha, imagine uma empresa tipo a WEG, né? A WEG que é grande, né? Aí a WEG daqui a pouco ela está pensando assim, estou pensando em expandir para uma determinada localidade. Aí daqui a pouco surge a oportunidade dela adquirir uma fábrica em outro país. Então, ao invés dela ser uma empresa, digamos, estrangeira lá, Paixão do Seguese, o Claudinei falou. Ao invés de ser uma empresa que está levando os produtos para lá, o que ela consegue fazer? Ela consegue adquirir aquela fábrica, às vezes até utilizar o nome daquela fábrica, mas é da WEG, né? Aí ela vende para o mercado nacional. Se eu me recordo que aconteceu com uma empresa de carnes, né? Que ela foi para os Estados Unidos, né? Eu me lembro que eu li na revista que, tipo assim, era super empresa. Aí eu pensei, nossa, que orgulho dos brasileiros, pô, levando para lá, para fora. Eles disseram como era difícil a questão da exportação das carnes. Eles compraram a empresa lá e daí eles estavam comercializando, né? Baita sucesso. Infelizmente, né? Depois soube que era tudo dinheiro do BNDES, né? Deu aqueles rolos, lembram? Né? Não vou comentar o nome, né? Beleza.
Mas tem vários casos excelentes de empresário de sucesso, que é o caso da VEG. Tem toda uma ação social, show de bola, tá? O pessoal novinho já sonha em trabalhar lá, eles têm toda uma capacitação, depois é uma baita empresa, baita exemplo. Fábrica na China. Ó, gerência operacional, decisão estruturada, nível médio, semi-estruturada, e ali na gerência sênior, não estruturada. Vamos ver. Então, aqui, ó, estruturadas. Um controle de um programa, um controle de estoque, né? Aqui, ó, operacional e tático. Na semi-estruturada, perdão, no operacional, a administração de crédito, programação da produção, tá, né? Às vezes pode surgir ali que o cliente faz uma solicitação, acaba mexendo um pouco, mas já está bem encaminhado, então é semi-estruturada, né? Orçamento de capital, orçamento de programas, eu não sei se já tiveram a disciplina, a questão de orçamento, né? Mas a ideia do orçamento é o quê, né? Você tem vários tipos de orçamento, e a ideia é você fazer, né, uma projeção de como é que vai ser o próximo ano, ou os próximos anos, né? E daí tem vários tipos, orçamento base zero. Aí vocês já tiveram já, né, ou não? Vão ter ainda. Acho que com certeza já devem ter falado sobre orçamento já em talvez algumas matérias. Certo? Beleza, vou entender que sim. Planejamento de produto, né? Fusões e aquisições. A decisão não estruturada aqui, administração de caixa, uma reengenharia do processo como todo, análise de desempenho e planejamento de novos negócios, tá? Aqui para cada um dos níveis, né? Então, assim, quem está lá no nível tático, ele pode repensar o processo como um todo. Isso é a ideia da reengenharia. A reengenharia, o que, que é? É como se você pegasse assim um quadro branco, você tem vários processos. O cara fala assim, vamos apagar tudo e vamos visualizar qual que seria a melhor forma da gente fazer. Para justamente, às vezes, ter algum processo que não tem finalidade, né? Ou que se perdeu ao longo do tempo. Então, assim, como é que a gente pode fazer da melhor forma? Isso é a ideia da reengenharia. Né? Tá lá naquela unidade, né? Naquele nível médio. Agora, se a gente está num nível estratégico da organização, pode ser que o foco seja assim, ó, reformular o negócio como um todo, né? Sair de um determinado, às vezes o cara está num foco, o cara muda completamente. Tem algumas empresas assim. Quem me contou foi meu filho. Meu filho falou que a Nintendo é uma empresa aquela que faz videogame, Nintendo, que ela tem acho que mais de um século, e antes eles faziam uma coisa completamente distinta. Ele me comentou, acabei não gravando, né? Então, assim, dependendo, o cara reformula o negócio e vai para um negócio antes, tipo, não imaginado, não pensado, tá? Beleza. Aqui, a qualidade de decisões e processo de tomada de decisão. Aí eu tenho a dimensão da qualidade, bem interessante, importante, e a descrição. Então, né, a respeito da qualidade dessas decisões, o que, que é necessário? É necessário que tenha precisão, abrangência. Ó, o Segues falou isso de reformular, né? O celular é o melhor exemplo do que a gente poderia pensar na questão ali de alteração de plano de negócio, Segues. Isso. Quando a gente for falar o nosso assunto depois do intervalo ali do futuro do contador, eu vou trazer para vocês o caso da empresa que era da Nokia, né? Como é que ela estava e o que, que aconteceu na questão do celular, para passar tipo de exemplo, que na verdade é a respeito de Big Data. Por quê? Porque o que, que acontece? As empresas elas têm, né? Tipo, a gente falou a respeito de mainframe ou de big data, né, para auxiliar na tomada de decisão. E às vezes tem que tomar um cuidado que às vezes aqueles dados, né, ela conta, a gente vai comentar depois, né, mas ela conta que a empresa ela tinha um big data enorme, com uma quantidade grande de informações, e eles falaram para ela assim, você acha, né, que a sua pesquisa com alguns participantes é melhor do que toda a nossa base de dados na tomada de decisão? Né, e depois teve uma grande reviravolta ali na questão dos celulares, tá? E isso. E daí a gente comenta ali a respeito disso, é bem legal.
Então, assim, ó, quando a gente vai falar sobre a qualidade ali, né, dos sistemas, né? Então, precisão, abrangência, imparcialidade e velocidade, né? Tem que ter isso. Então, assim, ó, precisão. A decisão reflete a realidade, tem que ser preciso. Abrangência. A decisão reflete uma consideração completa dos fatos e das circunstâncias. Não dá para ter uma abrangência parcial da decisão, vai sair equivocada. Imparcialidade. A decisão reflete fielmente as preocupações e o interesse das partes envolvidas. E a velocidade é a tomada de decisão eficiente com respeito ao tempo e outros recursos, incluindo o tempo e recursos das partes afetadas, tais como os clientes. Tá? Esse aqui é voltado para a qualidade. Então, aqui, ó, os tipos de sistemas por abrangência. Então, eu tenho sistemas, né, que eles podem ser só departamentais, para um determinado departamento. Às vezes o sistema, né, ele é organizacionais, então, ou só para o departamento, ele vai crescendo para a organização, ou ele pode ser interorganizacionais, tá? Para essa imagem fica bem interessante para visualizar ali a questão da abrangência. Classificação dos sistemas de informação conforme o nível. Então, no primeiro, processamento das transações, lembra aquela parte de operação, né, suporte. Depois, sistemas de informações gerenciais e até que ele vai numa evolução, né, que daí eu tenho, ó, sistemas de apoio à decisão, apoio aos executivos e sistemas de informações estratégicas. Agora, eu vou de uma forma sucinta, né, detalhar para vocês cada um dos sistemas que a gente foi conversando, para a gente ter uma base, né? Então, o sistema de processamento de transações tem como função reunir e acumular dados sobre as transações ocorridas na empresa, sendo que o controle das decisões realizadas atua como parte da transação. Nesse contexto, a transação é definida como um fato que gera ou altera os dados em sistemas de informações. Então, exemplos, né, já que a gente falou, sistemas de processamento de transações. Lançamento de vendas, compras realizadas, controles de estoques, a movimentação financeira, apuração contábil. Isso aqui são sistemas, né, de apoio às transações, sistemas de processamento de transações. Tá? A gente colocou, tipo, a sigla, né, SPT, vocês vão ver até, só que claro que vai ter que primeiro ter por extenso, mas você vê em questões de concurso também ele traz SPT, né, que é a sigla para Sistema de Processamento de Transações. Agora, passo além, né? Sistemas de apoio a operações, sistemas especialistas. Os sistemas especialistas tornaram-se uma ferramenta capaz de reproduzir a forma de raciocínio de um ou mais especialistas, a fim de contribuir com situações específicas em diversas áreas, pois envolve uma base de conhecimento formada de fatos e regras, tais como um especialista humano faria. Então, o que acontece? E também, lembrando que isso é uma evolução, né? Você começa a alimentar o sistema com informações, até que daí você tem uma base de dados e você sabe assim, ó, para aquela situação, essa decisão foi tomada, resultado foi bom ou foi ruim, né? E ele vai indo. Eu não sei se vocês já viram um vídeo sobre o CAPTCHA e o ReCAPTCHA. Já viram? Aquele que a gente tem que ficar dizendo se é ônibus, se não é ônibus, se é bicicleta, se é carro, né? Não sou um robô, né? Você tem que preencher. Ou quando ele tinha um textozinho que ele tinha que preencher a palavra e você tinha que ler a palavra. Vocês já chegaram a ver um videozinho curto sobre isso? Não vi, nunca vi. Beleza. Então depois eu vou, talvez no intervalo eu vou tentar localizar e vou deixar colocar como um extra, tá? Ele é bem interessante, porque o que acontece? As empresas utilizaram desse CAPTCHA para justamente conseguir traduzir parte de livros de bibliotecas, né, que às vezes estava a letra meio ruim, e utilizaram inclusive a questão para a tradução. Acho que o Duolingo foi um que utilizou e o outro era a questão da biblioteca. Depois o Duolingo acabou, né, não dando continuidade, fazendo de outras formas. Só que a gente nem sabia, né? Porque o que acontece? Você estava trabalhando para o Google, né? É um videozinho bem curto, acho que é uns 10, 15 minutos, muito legal, muito bacana de como é que funciona.
e às vezes você nem sabe, né? Mas você já está meio que trabalhando para o robô. Estou comentando isso porque o que acontece? O que é a ideia do sistema especialista? Ele te joga informação e você dá qualquer resposta, você como especialista. Aí ele te dá uma outra situação, você diz qualquer resposta. Aí você vai alimentando até que o sistema chega a um determinado momento que ele já diz, ó, o caminho é esse aqui deu o resultado certo. Você vai, é que nem o Claudionei comentou, ó, depois ele vai automatizando. Então, a partir do momento que você criou uma base de dados, vai chegar no momento que daqui a pouco o sistema, né, tipo a ideia da inteligência artificial, ele começa a tomar as decisões. Né? Esse sistema possui como principais aspectos explicar os efeitos de uma decisão ou solução, sugerir novas ideias para solucionar o problema, avaliar situações complexas para a resolução de problemas, lidar com incertezas ao considerar o risco, entre outras coisas. Para Sterry Reynolds, os sistemas especialistas agem em áreas particulares da organização e são criados para detectar problemas e presumir situações financeiras. Lembrando o seguinte, senhores, comentei no nosso primeiro encontro, o que acontece? Esse nosso conteúdo faz parte da ementa, ele é extremamente importante e, que nem eu comentei para vocês, para que esse material ele seja cobrado, você tem os livros falam sobre o assunto, o Ministério da Educação diz esses livros são os livros básicos, né, top, coisa e tal, você traz. Só que vejam o seguinte, a gente está trazendo uma citação aqui de 2002, ou uma citação, então assim, ó, de 2002 para cá, o mundo mudou, né? Muita coisa. Então, assim, ali a gente já falava, já tinha, só que hoje em dia, talvez algumas barreiras que antes você tinha em termos de tecnologia, em termos de internet para acontecer, né? Hoje em dia você tem 5G, reconhecimento, sistemas funcionando, né? Então, assim, antes o que, para uma tomada de decisão, né? Agora você diz assim, não, cara, ele já vai compreendendo e dependendo ele já vai até além, ele já vai além, tá? Isso é um ponto importante. Então, assim, isso aqui é o que a gente tem, né, em termos de conteúdo, que é o Ministério da Educação, que é, mas sempre lembrando que a gente tem que pesquisar o que tem, assim, além disso, tá? Esses sistemas, né, os especialistas, são programas que têm por objetivo simular o raciocínio de um profissional expert, especialista, né, por isso que é especialista, em alguma área do conhecimento bem específico. São ferramentas adequadas para serem utilizadas em treinamentos de grupos de pessoas, de forma rápida e agradável, podendo servir como instrumentos para a coleta de informações sobre o desempenho dos treinandos, então você faz o monitoramento e treina, vê como é que eles vão, obter subsídios para a reformulação das lições, a fim de obtenção de melhor desempenho, e prestar suporte imediato para os treinamentos durante a utilização dos conhecimentos na realização de suas tarefas diárias, tá? Sistemas especialistas. Outro agora, né, lembrando, eu sempre, na minha mente, sempre tem a questão da pirâmide, né, em mente. Então, assim, a gente foi subindo, né? Sistemas de apoio à gestão. Então, a gente estava aqui, ó, operações. Agora a gente está em apoio à gestão. Qual que a gente vai tratar? Sistemas de informações gerenciais. Para Araújo, a definição dos sistemas de informações gerenciais é consequente das peculiaridades da estrutura do empreendimento e do comportamento dos custos, já que esse sistema inclui a mensuração do desempenho da organização. Os sistemas de informações gerenciais não atuam apenas como um provedor de informações, mas ele é um instrumento responsável por encadear desde melhorias nos processos organizacionais até redução de custos. O que acontece é o seguinte, é que nem algumas ferramentas que você tinha antes para controle, né, da mensuração do desempenho de uma estratégia. Com a utilização dele, você vê que ele é tão bacana que você começa a reformular estratégias. Então, aqui os sistemas de informações gerenciais, eles vão trazer informação. Só que acaba que com a utilização, ele não só ele provê as informações, como o cara consegue olhar, acompanhar, ele vai um passo além, que é o quê? Né? Ele verifica as informações de custos, onde é que pode, o que poderia melhorar, ele começa então a trabalhar com melhorias nos processos, né?
até a redução de custos. Então, ele deixa de ser simplesmente provedor de informações para que daí você seja uma forma, um instrumento para você propor melhorias. Oliveira elenca alguns dos benefícios. Então, benefícios do SIG: redução dos custos operacionais, melhoria na obtenção de informações e no processo decisório, devido a relatórios mais rápidos e precisos, melhoria na produtividade, melhoria na realização e oferta de serviços e produtos, uma maior interação entre os responsáveis pelo processo decisório, melhores possibilidades de observar os efeitos das decisões e maior capacidade para a empresa enfrentar acontecimentos não previstos. Então, aqui a gente vai, né, falando, ó, o SIG, né, o Sistema de Informações Gerenciais, ele compreende pelo menos 3 subsistemas: contabilidade, custos e orçamento, tá? Esse conteúdo, ou a respeito dos sistemas de informações gerenciais, vocês vão ouvir o professor comentar. Claro que aqui o foco é sistemas, mas vocês vão ouvir o professor de controladoria, né, falar bastante a respeito, tá? Então, assim, o SIG está voltado, né? Contabilidade, custos e orçamento. Na parte da contabilidade, identifica, mensura e registra os fatos contábeis. Os dados obtidos pela contabilidade são derivados de várias áreas, como controle de estoque, contas a receber e contas a pagar. Ele vai registrar e vai lançar, né? Gera os relatórios contábeis periódicos da empresa, como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. Agora, em relação aos custos, realiza a mensuração dos custos, seja dos produtos, das atividades ou centro de custos. A mensuração proporciona tanto informações para a tomada de decisão, quanto para alimentar a contabilidade e o orçamento da organização. E, por fim, o orçamento, né? Está tudo interligado. Então, expressa o plano operacional da empresa, que pode ser demonstrado em termos físicos operacionais em forma monetária. A meta econômica financeira, ou as metas, né, econômicas financeiras, são projetadas por meio do volume de produção e de vendas, seja da organização como um todo ou das unidades de negócio. Essa projeção passa a ser analisada sobre os aspectos de custos, despesas e receitas. Posteriormente, esses dados são organizados em demonstrações contábeis, que são traçadas no horizonte temporal do planejamento. Aqui, né, a inter-relação entre contabilidade, custos e orçamento. Aí, a eficácia desse sistema, ele vai depender de como ocorre a alimentação informacional de cada área. Claro, se custos te passar informação equivocada, o teu orçamento vai estar furado, né? Então, todos eles vão ter que estar bem alinhados, senão você vai fazer uma projeção equivocada ou os lançamentos não vão bater ali, né? Com a toda a parte, digamos ali, a questão dos custos, né? O custo, depois os relatórios contábeis também não vão fechar. A contabilidade necessita das informações de custos, como, por exemplo, custo do produto vendido para apurar o resultado do exercício. Também, a área de custos carece de informações contábeis, como o valor pago a fornecedores e a incidência de impostos para calcular o custo da matéria-prima. Então, da mesma forma que a contabilidade vai pegar as informações dos custos, né? Lá, custos vai pegar as informações da parte da contabilidade para que ele tenha esses dados de quanto é que custou a matéria-prima, para que ele também consiga fazer os cálculos. A área de orçamento necessita de informações contábeis e de custos para realizar o planejamento orçamentário da organização, e cabe à contabilidade desenvolver atividades e controlá-las, para garantir que os objetivos organizacionais sejam atendidos. Sistema de apoio à decisão. Então, enquanto o SIG, que foi o anterior, tem foco em situações rotineiras, o SAD, né, Sistema de Apoio à Decisão, objetiva dar suporte a situações ou problemas específicos, direcionado para gestores ou responsáveis por tomada de decisões que atuam em um ambiente econômico e social repleto de complexidades, né? E que eles precisam tomar decisões, né, num curto espaço de tempo para tomar a decisão. Ele é nominado dessa forma devido ao apoio às decisões do gestor, sendo que esse geralmente possui autonomia, o gestor, né, para descartar ou modificar tais decisões.
Então, para que as empresas usam, né? Melhorar o processo devido a razões como necessidade de obter informações mais rápidas, monitoramento de inúmeras operações de negócio. Então, você vê que você está subindo na pirâmide. Então, assim, os sistemas de informações gerenciais, processamento de transações, é enorme, e ali você precisa das informações mais rápidas. Ele vai pegar as informações e ele tem que ser veloz ali para te dar um retorno e, que nem a gente falou, né? Preciso, com a velocidade, com a abrangência, né? Não adianta você ter o sistema se ele te der equivocado. Então, ele tem que ser preciso, veloz, abrangente, né? Para que ele tenha qualidade. A empresa estava operando em uma economia instável, né? Desculpa, vamos voltar, Léo. Devido a que razões? Necessidade de obter informações mais rápidas, o monitoramento das inúmeras operações de negócio da empresa, a empresa, né, estar operando uma economia instável, então ele tem que fazer, né, alterações ali, ou faz simulações, e daí com isso ele consegue tomar uma decisão mais eficaz. Enfrentava maior concorrência nos mercados, os sistemas da empresa adequadamente de eficiência, rentabilidade, casos lucrativos, e o departamento de sistemas de informação não conseguia mais necessidades imediatas da empresa. Não havia funções de análise de negócio nos sistemas existentes. Falamos, né, do SAD, e agora a gente vai falar sobre sistemas de informações executivas. Busca gerenciar informações estratégicas da organização por meio do entendimento dos negócios da empresa, das características que envolvem as decisões estratégicas e das particularidades dos usuários da informação. Cabe a esse sistema integrar informações dentro da empresa, internas e fora, e disponibilizá-las com eficácia de acordo com a necessidade dos executivos. Possui objetivo implementação e acompanhamento do planejamento estratégico. O que a gente visualiza é que quanto mais a empresa vai crescendo, é impossível, né, você ter situações que você conseguia fazer o monitoramento com planilhas. Então, tem um vídeo bem interessante também de uma empresa, ele falou, a gente foi crescendo, era uma locadora de carros, e depois eles começaram, Movida, né, eles comercializavam os carros depois seminovos. Só que eles chegaram num patamar que eles cresceram tanto, que eles falaram assim, no começo a gente fazia com planilhas, né, só que ficou assim, tipo, impossível, uma loucura fazer, então você precisa o quê? De sistemas. E aqui a gente vai vendo todos os sistemas justamente para que você consiga tomar a decisão, né? E também para justamente você monitorar e acompanhar daquilo que você se propôs no planejamento estratégico, né? Para a empresa conseguir alcançar seus objetivos por meio das estratégias, mensurar em como é que você está em relação ao desempenho. De modo que esse forneça informações corporativas e estratégias de aperfeiçoar o processo decisório da alta gerência da organização. Falamos, então, ali, desde a base da pirâmide até o topo, e quero comentar, né, sobre alguns pontos aqui importantes. Um deles, que vocês devem ter ouvido bastante, que é a questão do BI, né, conhecido como Business Intelligence. O que vem, né? O que é? Aponto como principais objetivos, né? Para que serve um Business Intelligence, ou BI? Permitir um acesso frequente aos dados, algumas vezes em tempo real, transformar esses dados em informação e fornecê-los aos gestores de forma que possam realizar uma análise adequada. O BI contribui com o planejamento da organização ao fornecer compartilhamento de informação ou informações estratégicas aos gestores, que agem como uma vantagem competitiva para as organizações que possuem esse sistema. Aqui, o ERP, né, Enterprise Research Planning, né, a gente escuta bastante, e o que era, né? Era justamente tudo interligado dentro da empresa. Então, olha aqui, ó, o que a gente consegue ver, ó, o ERP da empresa, né, que daí ele tem todo, né, controle, mensuração, acompanhamento de vendas, financeiro, desculpa, eu acho que não estou aqui mostrando aqui, vendas, financeiro, toda a parte contábil, fiscal, controle patrimonial, orçamento, estoques, né? E daí aqui, ó,
também né, para vários setores, e lembrando que ele tem uma comunicação, né, com lá o seu fornecedor, com o seu cliente, tá? Para registrar, reunir e acumular dados de transações, empresas de diversos segmentos utilizam o ERP, que é um sistema que gerencia e integra os setores de vendas, compras, produção, estoque financeiro e contabilidade. Geralmente é implantado como um sistema para operar nas áreas de administração e finanças, recursos humanos, manutenção, vendas, compras e almoxarifado. O que acontece? Que nem eu falei para vocês, quando eu fui trabalhar em Joinville, na Gesplan, a empresa ela já tinha o RP e os sistemas da Gesplan, eles pegavam os dados do RP para tomada de decisão estratégica, tá? Então, assim, ele conseguia buscar esses dados e ele conseguia ir além. Daí também tem uma ferramenta de BI, a ferramenta de BI na época estava sendo desenvolvida, né, era algo novo. Uma das ferramentas que o sistema tinha, né, era todo o acompanhamento por indicadores, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, talvez com a professora, vão falar com a professora Juliana, outro professor, que é a respeito do Balance Scorecard, que era algo assim, né, que para termos de sistema, assim, era uma novidade, que era interessante, né, a gente está falando de 2004, já tinha o sistema, e daí implantava, então o gestor tinha todo o monitoramento por indicadores, e esses dados vinham todos do RP, e daí também tinha, né, a questão financeira também para tomar decisão. O que acontece? Quando você está no nível operacional, você tem em tempo real as informações. Agora, quando a gente está no nível mais estratégico, ele não vai pegar e botar assim, atualizar todos os dados para gerar pode fazer, né? Só que dependendo vai demorar. Imagina você girar todo o sistema. É claro que por isso que eu quero mostrar alguns vídeos para vocês a respeito ali, né, de o que a gente tem de computador, o que a gente tem de novos, de algo novo, que ele consegue acelerar em muita velocidade, né, de cálculos, processamento, tá? Então, aqui diz, ó, o ERP geralmente é implantado como um sistema para operar nas áreas de administração e finanças, recursos humanos, manutenção, vendas, compras e almoxarifado, tinha comentado até aqui. Esse sistema pode realizar uma integração do almoxarifado com as consumações dos produtos e serviços a serem entregues de acordo com o setor comercial dos pagamentos antecipados. Além de possibilitar um histórico de clientes para a empresa, realizar seu gerenciamento de clientes. Adiante, né? Uma sigla que vocês devem ter ouvido bastante. Hoje em dia se fala muito, quando você liga o YouTube, a respeito de funil de vendas. Quem trabalha na área comercial fala sobre CRM, que toda empresa tem que ter CRM, e eles falam assim, você pode ter qualquer área, mas a sua empresa tem que ter, né? Você tem que ter. O quê? Né? A questão do Customer Relationship Management. O que é isso? O CRM. Se identifica por suas práticas de marketing relacionadas com as operações com os clientes, que identifique e compreende a solicitação dos clientes a fim de personalizar produtos e serviços para os mesmos e atender suas expectativas. É claro que a tecnologia está aí, né, e vai acontecer de você evoluir de tal forma, né, que dependendo do usuário, aquela tela, ela já tem, digamos assim, as características do perfil da pessoa. Né? Então, antes você tinha um site que apresentava produtos de tudo quanto é tipo de coisa. Sei lá, vamos fazer assim, produtos esportivos, tá? Aí, produtos esportivos, ele pega e te oferece de um time que não é teu time. A partir do momento que ele já sabe, ele já te oferece vários produtos daquele time. Ele é muito mais efetivo, né? Então, por exemplo, assim, ó, alguém diga ali no chat de que time que vocês torcem. Só pra gente pegar como exemplo. Ó, Grêmio, né? O Grêmio, quem é do Grêmio, acho que o contra Grêmio é o Internacional, né? São tudo da mesma região e o pessoal Internacional e Grêmio, assim, não, né? Tem uma disputa grande, né? É isso, Fernando? Eu estou enganado. Isso. Aí imagina que você vai entrar num site ou no próprio aplicativo, que a gente falou que tudo é aplicativo. Aí, quando entra lá, começa a te mostrar assim, ó, oferta ou promoção de camisa do Inter, né, do Internacional. Aí o Fernando já fica puteado, ele fala assim, cara, que droga é isso aqui? Não sei, eles estão querendo vender para me botar fogo na camisa, né? Eu não sou do time de futebol, eu não entendo, mas só pelo comentário ali que era do Grêmio, né? Agora, olha a diferença. O Fernando gosta do Grêmio. O
Fernando já comprou uma camisa oficial do Grêmio. Aí, quando ele entra no site, já tem o login dele, né? Aliás, vocês sabem que hoje não precisa nem de login, que eles têm aquele negócio do remarketing, né? O cara acessou uma vez, depois eles começam em tudo quanto é lugar a atacar-lhe propaganda daquele produto. Aí, olha a diferença. Ele mostra, assim, ó, vários produtos super legais do Grêmio. Aí o cara fala assim, pô, eu tenho a camisa, pô, agora tem isso aqui, meu, tem, sei lá, uma bola, um chaveiro, uns negócios autografados, tipo, uns negócios assim, tipo de outro mundo, assim, eu te vendo até uns, né, dependendo, então, ó, famosos cookies, diz o Claudinei, isso mesmo, né? E quem que é contra o Mengo lá, Flamengo, é o Fluminense? É? Aí, tipo assim, entenderam a brincadeira, né? Então, assim, você gosta de uma coisa, te oferece outra, né? Então, aqui é bem interessante, justamente porque assim, é óbvio, né? Você entra, ele tem a sua cara, tem as suas características, você se sente bem no local, né? Você vai num determinado local, mesmo como se fosse fisicamente, né? E a recepção, assim, é horrível, né? O cara não fica. Agora, assim, com uma recepção, o cara é tratado que nem rei, fala assim, não, você é do Flamengo, venha cá, seja muito bem-vindo, né? Você sabia? Aí o cara apaixona, aí vai o cartão todo. Ó, o CRM possui como foco centros de clientes, ao invés de centros de produtos ou serviços. Ele vai contribuir para a organização na coleta e armazenamento de grande quantidade de dados de clientes, que são obtidos por meio de sistemas transacionais. A utilização do CRM com RP facilita a empresa o compartilhamento de informações sobre os clientes, que contribui para que a gestão possa identificar o perfil dos seus clientes e gerenciá-los, tá? Por meio disto. Aí aqui uma questão, né? Ó, o que é o CRM, né? Lealdade ali do cliente, né? O fidelidade, promoção, interação, análises, né? Pedidos, base de dados, documentação, comunicação, tudo isso aqui, né? O CRM, tá? Senhores, aqui trouxe alguns questionamentos para a gente pensar, mas vou fazer o seguinte: vamos fazer o nosso intervalo de 15 minutinhos e daí a gente faz, a gente volta e troca, a gente faz um bate-papo sobre essas 3 perguntinhas aqui e a gente vai para o nosso próximo tópico, tá bom? Bom intervalo para vocês. Voltamos daqui a 15 minutinhos, daí a gente conversa mais. Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco.